Olá, então, gente. Na aula de hoje, nós vamos iniciar a última parte do estudo de poesia do romantismo. Nós vimos que o romantismo foi um período literário intenso, não só aqui no Brasil, fora, inclusive ele ocorre aqui no Brasil pelas influências europeias, e aí ele é um período literário de grande produção, que vai desde a poesia, prosa e teatro. E essa produção poética, ela ganha uma dimensão e uma extensão temporal muito grande, porque ela vai desde o início do romantismo, que é considerado no ano de 1836, até o final, que é quando se inicia um novo momento literário, que é no ano de 1881. Então, nós temos aí mais de 40 anos de produção literária que vai passando por mudanças na sociedade brasileira. Essas mudanças levam a perspectivas, a pontos de vista diferenciados dos grupos literários que vão passando pelos meios sociais aí. Então, nós tivemos uma primeira geração motivada pela vinda da família imperial para o Brasil no início do século XIX, pela independência do Brasil no ano de 1822. Então, é uma geração que vem retratar todo o nacionalismo e essa busca da identidade brasileira por meio dos versos, não só, né, também na prosa, mas como a gente está fazendo um estudo exclusivo de poesia, vamos, então, direcionar o nosso olhar para isso. A segunda geração já é uma geração frustrada pelas mudanças que ocorreram, porque em 22, quando o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa ao status de corte, né, de império, buscava-se, ou então criava-se uma expectativa de um país promissor, país não, né? De um império promissor, de muitas possibilidades para todo mundo. Só que aí o que se viu foi, ao longo do tempo, uma classe burguesa beneficiada por várias razões, dentre elas também a escravidão, né, os negros trazidos para cá por uma mão de obra muito barata, e, além disso, a implantação das indústrias. Nós vimos também, dentro desse painel histórico, os donos das fazendas enriquecerem com uma produção principalmente de cana-de-açúcar, mas também um pouco de café, aí como eu disse anteriormente agora, uma mão de obra barata, que era dos escravos, e essa população enriquecendo, disputando quase que poder junto com o grupo monárquico, mas uma grande parcela da população pobre e sofrendo os horrores dessa industrialização que beneficiava apenas um grupo de elite econômica. Essa terceira geração, ela já é uma geração que está após os anos mais ou menos ali 1860, ou seja, muita coisa já tinha mudado no Brasil, desde aquele primeiro momento da vinda da família imperial, né, da independência do Brasil, e agora já se percebia, por exemplo, uma grande insatisfação nesse momento da terceira geração. A segunda geração, ela se frustra, mas ela se volta para o mundo interior. Ela não pensa nesse coletivo social, não. Ela se recolhe no seu mundo interior. Claro que aí também tiveram outros movimentos literários fora do Brasil que incentivam esse sentimento introspectivo da segunda geração. Então, essa frustração de não desenvolvimento idealizado, pensado, vindo lá pela independência do Brasil, ela cria uma geração de literários, de poetas, muito voltado para dentro de si, para suas angústias e suas aflições, algo muito pessoal. A terceira geração também é uma geração insatisfeita, porém, ela sai desse mundo interior e passa a ter um olhar social. Gente, volto a dizer algo que eu disse para vocês lá no comecinho do ano.
A literatura vive sempre num movimento cíclico, que a gente chama, né? Num movimento cíclico quer dizer, ela vai e vem nos temas, só que se adequando a um novo momento literário. Então, todos os movimentos literários estão sempre nessa história do vai e vem, criando aí, desculpe, criando aí um novo olhar, dadas as mudanças sociais que acontecem. Então, esse olhar voltado para o social, isso já teve desde o período de finalzinho de Idade Média, com Gil Vicente, lá no seu teatro. Depois nós tivemos de novo esse olhar social numa vertente de Camões dentro do classicismo. Depois nós tivemos esse olhar social também dentro do Barroco, né, principalmente com Gregório de Matos, chamado de Boca do Inferno, que criticava principalmente a forma de governar o nosso país, que na época não era país ainda. Bem, e agora vem essa terceira geração, então, com esse olhar voltado para como eu disse, o coletivo, o social. Não que o lado sentimental pregado pelo romantismo, ele deixa de existir. Isso não. Afinal de contas, nós estamos falando de período literário do romantismo. Só que a forma como é abordado o sentimento, a forma como é abordado o relacionamento amoroso, a forma como é abordada essa visão mais romântica da vida, ela ganha uma outra dimensão. Ela não é tão romântica mais assim. Deixa eu só me ajustar aqui nos meus slides. E aí nós vamos, então, nesse contexto do romantismo, falar dessa terceira geração. É a geração que se tem a chamada poesia social. Como eu falei com vocês na breve introdução que eu fiz, essa poesia é a poesia que sai do mundo interior e volta para o social. Só que, veja bem, na primeira geração, principalmente na figura de Gonçalves Dias, havia um olhar a respeito do país. Só que eu não chamo aquilo de poesia social. Por que não? Porque quando nós falamos de poesia social, nós estamos falando de poesias que tratam de questões problemáticas dentro da sociedade. Isso que é uma poesia autenticamente social. Aquela poesia de Gonçalves Dias é uma poesia nacionalista, né, em que se busca a valorização do que o nosso país tinha na época, colônia, de mais belo, de mais rico, que era a fauna e a flora, principalmente a flora, né, as belezas naturais que ali existiam. A segunda geração, ela vai para dentro de si, e a terceira geração, ela volta com esse olhar da chamada poesia social. Lembra que eu falei que já é finalzinho de século XIX, é a segunda metade do século XIX, então nós já estamos aí falando de 1860, 1860 e alguma coisinha. Bom, o que se tinha já nesse momento? Lembra que eu falei do enriquecimento da classe burguesa? Pois é. Claro que lá em História vocês vão tratar isso melhor, né? Como eu disse em momentos anteriores, a gente dá uma pincelada no momento histórico para a gente entender esse novo olhar da literatura, que sempre é um reflexo desse acontecimento do que está tendo no meio, em volta desse autor. Bem, então nós temos uma classe burguesa que foi enriquecendo, porém sem grandes poderes. Ela só tinha dinheiro. E, de uma certa forma, direto até mesmo dizendo, ela sustentava o poder da monarquia pelos impostos. Antes, os impostos, eles iam todos para fora do país. Agora, existiam impostos, por isso um pouco também daquela decepção da segunda geração, mas é uma geração de impostos para sustentar, basicamente, os luxos e a riqueza da classe monárquica. Claro que tinham outras coisas envolvidas ali também, mas, né, é como se fosse mais ou menos hoje. Né? A gente fica muito pau da vida quando a gente ouve falar algo que não é tão raro no nosso país, de desvios de verbas. Claro que todos os impostos que nós pagamos, eles servem
para o social, mas a gente sabe que muitas vezes não é. O fato de vocês estarem, por exemplo, numa escola pública, isso é mantido gratuita em partes, né? Porque ela é mantida pelos impostos que toda a sociedade, vocês, inclusive, a família, nós todos, pagamos para que vocês possam ter essa universidade, essa faculdade ou a escola de ensino médio ou de ensino fundamental gratuita. Voltando, então, para o nosso contexto. Nós tínhamos uma burguesia enriquecendo cada vez mais, mas não tendo poder. Então começa a disputa de poder. Aquele movimento que tinha acontecido lá antes, na Revolução Francesa, né, ele chega aqui ao Brasil querendo uma nova forma de governo, que seria a República. Então, os primeiros movimentos pró-republicanos, eles começam timidamente a acontecer nessa segunda metade do século XIX. Então, a concepção de sociedade, ela começa a mudar um pouquinho. Além disso, os países no entorno do Brasil e na América já vinham com movimentos abolicionistas e fazendo também a abolição da escravidão. O Brasil mantinha a escravidão. Então, esses primeiros movimentos abolicionistas, por quê? A escravidão no Brasil, ela nunca foi apoiada por todos. Nem sabemos dizer ao certo se ela era apoiada pela maioria. O que nós podemos afirmar é que ela era apoiada pela classe dominante financeiramente. Isso ninguém nega. O trânsito desses escravos na sociedade, circulando entre brancos ali, que já nem eram tão brancos assim, já mais mestiços no nosso país, não trazia o sentimento de igualdade. Óbvio, que afinal de contas eles eram negros escravizados aqui. Aqueles negros que não eram escravizados, eles eram vistos como escravos, certo? Mas nem todos apoiavam essa escravidão. Já havia grupos abolicionistas que pretendiam fazer movimentos que ganhavam cada vez mais força para abolir os escravos. Bom, pensando nessa sociedade toda mesclada aí de muitos movimentos sociais, é que a literatura ela começa a ganhar corpo de traduzir para as produções literárias, e principalmente as poéticas, essa mudança, né, do panorama histórico que o Brasil vivia. A República, ela não passa a fazer parte dos versos aqui desse momento. Por quê? Mais importante do que se pensar no governo republicano era acabar com a escravidão no Brasil. Então, o problema mais evidente e que necessitava de algum movimento mais forte era o movimento da escravidão em prol da abolição da escravatura. À medida em que os países em volta do Brasil iam aderindo à abolição e o Brasil ia ficando para trás, os movimentos abolicionistas cada vez mais cresciam. Então, nós temos essa terceira geração aí que passa a existir, né, na sua produção poética em meio a movimentos como Lei do Sexagenário, que vocês já devem ter visto em história, em séries anteriores, mas verão de forma mais incrementada, creio eu. Se eu não me engano, é um pouquinho mais à frente, na segunda série mesmo. Depois tem também a Lei do Ventre Livre. Só que esses movimentos nada mais eram do que uma espécie de, vou usar uma expressão até um pouco chula aqui, de cala-boca desses movimentos abolicionistas. Por quê? Lei do sexagenário é o número 60. Que escravos conseguiam chegar aos 60 anos? Alguns, mas muito poucos. A maioria não conseguia chegar até lá. A média de vida dos escravos era em torno de 40 e poucos anos. E o escravo, depois de 60 anos, ele não tinha, vamos dizer, uma serventia muito grande para os donos das fazendas. Então, era uma espécie de falácia, essa lei do sexagenário. Além disso, um escravo de 60 anos, ele tinha a sua
alforria dada. Para onde ele ia? Eram poucos os lugares em que ele tinha espaço dentro da sociedade. A lei do ventre livre era que qualquer criança que nascesse naquela época, ela nasceria já livre. Tá, mas o que você faz com um bebê? Muitos desses bebês, eles continuavam sendo criados com as famílias até os 10 anos de idade, para depois sim eles serem entregues a outros, muitas vezes até tutores que tomariam conta dessas crianças, ou muitas vezes eles acabavam ficando com os próprios pais na fazenda. Então, quer dizer, pouquíssima coisa realmente se fazia nisso. Essa poesia social da terceira geração, ela tem como um marco, né, um ícone literário, este senhor que vocês veem aí, que tem a cara um pouquinho mais nova do que a Casimiro de Abreu que nós vimos na aula anterior. Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos. Gente, essa terceira geração, ela é chamada de condoreira. Eu falei dessa palavra lá atrás um pouquinho. E vamos ver por quê. Eles escolhem um símbolo como marcando esse movimento abolicionista trazido para dentro das poesias. Mas calma que nós vamos explicando por partes. O símbolo escolhido foi o condor, uma ave, que tem um voo muito alto, portanto, ela não tem predador em voo, e além disso, ela consegue ver a longas distâncias, criando aí uma metáfora, né, de vislumbrar um futuro distante, porém possível. E não ter predador é como se não tivesse um perseguidor, alguém que perseguisse esse poeta que se dispunha a falar sobre os escravos nas suas poesias. Por isso, então, essa geração chamada de condoreira. Eles usavam uma seguinte analogia, uma frase que funcionava como um lema para esse grupo. O céu é do condor, como a praça é do povo. Os movimentos abolicionistas, eles tinham que ganhar corpo, eles tinham que ganhar volume, eles tinham que ganhar adeptos. Então, muitos discursos eram feitos em praça pública. E é como se aquela praça representasse a voz do povo. Até hoje a gente vê, presenciamos alguns movimentos aí no recente 7 de setembro, né, que quando as pessoas querem fazer alguma manifestação, hoje em dia não se usa tanto praça, né? Usam-se as ruas, mas as praças acabam sendo pontos de concentração. Então, no século XIX, a praça era o lugar escolhido, então usava-se isso que eu falei como lema. O céu é do condor, quer dizer, livre de liberdade, como a praça é do povo. E ali, então, seria o momento de expor os diversos pontos de vista que fossem contra até mesmo pensamentos de alguns burgueses e da própria monarquia. Bem, Castro Alves, então, fica conhecido como o poeta dos escravos, porque nessa terceira geração, embora surjam outros escritores, é o nome de Castro Alves que está em evidência, porque é o que se tornou o mais popular da época. O mais interessante é que Castro Alves era filho de família burguesa. Nada, nenhuma novidade, né? Porque, como eu já falei para vocês, a elite econômica e a elite cultural era sinônima uma da outra. O pai dele era médico, né? Então era de uma classe elitizada. E o mais interessante aqui também, aliás, uma coisa interessante é que, apesar do pai ser médico, né, ele não obriga Castro Alves a seguir os seus passos, o que aconteceu lá com o pai de Casimiro de Abreu. Bom, vamos ver algumas coisas a respeito de Castro Alves. Vamos fazer uma continha rápida? Ele nasce em 47 e morre em 71. Portanto, ele morre com apenas... Cadê o pessoal da matemática aí? Quantos anos? Vou falar para o Vicente descontar 24 a nota de... anos. Vou falar para o Vicente descontar a nota de vocês. 24 anos de idade. E adivinha qual a causa da morte?
Quem Tuberculose. arrisca? Exatamente. Tuberculose. Ah, mas então ele deveria fazer parte da segunda geração. Não, porque o motivo da tuberculose dele foi outro, tadinho. O nome completo dele era Antônio Frederico de Castro Alves. Ele é baiano. Nasceu numa vila chamada Curralinho, mas que hoje se chama Castro Alves, em homenagem a essa personalidade ilustre que nasceu ali. Na época, ninguém imaginava que Castro Alves fosse se transformar nesse nome importante da literatura. Ele entra na Faculdade de Direito de Recife, né, durante um tempo aí, por volta de, se não me falha a memória, 13 anos de idade, mais ou menos. O pai dele, lembra que eu falei que Curralinho era uma vila, então interiorana? O pai se muda com a família para Recife, para que Castro Alves pudesse fazer o que na época chamava de preparatório para a faculdade. Seria um pré-ENEM de hoje, tá? O que já foi pré-vestibular e pré-ENEM. E uma curiosidade, dizem que este camarada ficou reprovado 2 vezes antes de entrar na faculdade. Ou seja, temos esperança, né? Ele fica reprovado durante 2 anos e somente por volta aí de, mas pasmem, 16 anos é que ele consegue entrar na faculdade de Direito. Por volta de 13, ele vai com a família para Recife. Nessa história toda, gente, ele fica órfão de mãe, o pai se casa novamente, mas ele tem uma relação boa aí com a madrasta, né, e com a família. Bem, na faculdade de Recife, né, depois que ele consegue entrar na faculdade e tudo mais, antes disso, só um minutinho, ele tem contato com alguns intelectuais e que também fazem parte de movimentos abolicionistas. Eu sei que, fazendo parte já, né, desse grupo aí das artes, da literatura, porque vamos fazer as contas aí rapidinho, ó, de 47 até 63, tem aí 16 anos de tempo passado, então, com os 16 anos já na faculdade, ele frequentava muitos grupos abolicionistas e literários. E um dos teatros de Recife era, assim, muito popular para apresentações. Eu sei que era um assíduo frequentador, né, da programação desse teatro, do local, e um dia, numa dessas apresentações, ele conhece essa atriz portuguesa, Eugênia Câmara. Ele com 16 anos de idade e ela 10 anos mais velha. Isso foi, assim, meio escandaloso, né? Hoje já traria burburinho um rapazinho aí de seus 16 anos, mais ou menos, falar que está apaixonado por uma mulher de 26, imagina no século XIX. Só sabemos que, no ano de 67, é encenada essa peça que, adivinhem, ele escreveu para que a sua amada Eugênia Câmara pudesse fazer parte do elenco dessa encenação. Claro que nesse meio tempo aí, ele escreve algumas poesias, declama em eventos, apresenta textos em vários lugares, é sempre muito aplaudido, elogiado, com comentários. Essa peça dele também é um sucesso, só que ele não conclui a faculdade de Direito em Recife. E em 68, ele volta para São Paulo com a intenção de retomar os estudos, de novamente se matricular na faculdade e concluir, mas um belo dia, estando ele em férias no Rio de Janeiro, ele passeando por aquelas matas lá, ele gostava muito de caçar, acidentalmente ele dá literalmente um tiro no pé. É verdade isso. Porque, gente, você só pode usar o termo literalmente, parênteses aqui, tá? Você só pode usar o termo literalmente quando tem a expressão figurada e real. Por exemplo, um sujeito pão duro, munheca, sovina, usurento. Existe a expressão pão duro no sentido real. Então, fala assim, hoje de manhã não pude comer porque só tinha pão duro, literalmente falando. E aqui
dar-se um tiro no pé, quer dizer, você fazer alguma coisa querendo atingir o outro e acaba atingindo a si próprio. Mas, literalmente, ele se dá um tiro no pé, acidentalmente, foi um tiro de espingarda. Ele teve que amputar o pé, porque aquilo deu um sério problema. Provavelmente deve ter dado gangrena ali. E eu sei que, com essa saúde debilitada por causa do pé, ele acaba contraindo tuberculose. No ano de 70, entre tratamentos de saúde, inclusive ele volta para Recife depois, tá? Para tentar melhorar a saúde dele. Em 70, há essa única publicação de obra dele em vida, apesar de ele ter escrito muita coisa, né? Mas em vida, publica Espumas Flutuantes, e a saúde dele cada vez vai agravando. Em 71, ele morre aos 24 anos de idade. Esse romance dele, da atriz Eugênia, com a atriz Eugênia Câmara, gera um burburinho na sociedade, mas ele não estava nem aí para isso. Inclusive, ele tem até um episódio na vida dele que ele vai morar com uma outra mulher nesse meio tempo, porque ele conhece a Eugênia mais cedo, mas ele só retoma não, né? Ele só inicia um romance com ela alguns anos depois, tá? Não foi em 63 que ele conheceu e começou o relacionamento com ela. Foi um pouco depois, em 63 ele conhece, ele escreve a peça, entende? Eu sei que um pouco depois, mas não muito, ele então tem um caso com ela e isso gera assim um burburinho todo. É desse romance dele com a Eugênia que depois vai resultar na poesia lírica de Castro Alves. Mas essa é a cena do nosso próximo capítulo, da nossa próxima aula síncrona. Alguma pergunta ou comentário de quem está aqui comigo na plataforma agora? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Seguindo, então. Esta imagem aqui não tem nada a ver com o poema, tá? O título é Navio Negreiro. O poema é O Navio Negreiro. Mas eu quero trazer essa imagem porque ela é muito marcante para este momento. Só um minutinho que eu tenho que ligar aqui a bateria do computador. Desse pintor Rugendas. Rugendas é um pintor alemão que vem para o Brasil no início do século XIX mesmo, e por volta na época da independência. E ele procura retratar nas suas obras várias cenas que fazem parte do nosso país. Em algum momento eu cheguei até a comentar com vocês que o descobrimento do Brasil ele trouxe vários artistas que procuravam retratar as belezas naturais. Isso sempre foi procurado. Além disso, ele começa a retratar também o cotidiano da sociedade. Então, as imagens de negros, de escravos, é muito comum nas obras de Rugendas. Tem muita coisa na literatura, aliás, em sites a respeito dele. Tem até um site vou fazer outro merchandising aqui, do Itaú Cultural, que tem muita coisa das obras de Rugendas. E aí retrata, né, o Navio Negreiro. Pessoal, eu gosto muito de filmes que retratam questões sociais, que retratam a realidade, né? E eu tenho um para indicar a vocês que trata dessa questão. Se nós estivéssemos lá no campus, eu iria passar o filme para vocês e depois a gente ter um momento de debate. Amistad. A-M-I-S-T-A-D. É um filme mais antigo, porém, não deve em nada na qualidade dele. Amistad é o nome de um navio negreiro, que todo navio tem um nome, passa-se na sociedade dos Estados Unidos, mas é para vocês perceberem como que a forma com que muitos desses escravos eram trazidos para cá. Porque essa história de que escravo já era escravo lá, não é verdade isso.
Tá? Muitos deles eram trazidos para cá, eles eram capturados como homens livres e escravizados aqui na América. E esse filme ele retrata muito bem isso, inclusive fazendo menção à Serra Leoa, que é a região de onde vieram de onde veio a maior parte dos escravos aqui no nosso país, do nosso país. Então, Castro Alves tem essas 4 obras, desde que ele morreu em 71, todas as obras, as outras 3 que estão aqui, elas são obras póstumas, que é a Cachoeira de Paulo Afonso, Os Escravos e Obras Completas. Dentro de As Espumas Flutuantes, aqui estão os poemas mais famosos dele, né? Perdão que eu estou voltando. E o ícone da sua produção literária é o Navio Negreiro. Mas ele tem um outro poema também muito popular, que é Vozes d'África, mas aqui, né, por uma questão de escolha, eu quis trazer o Navio Negreiro, mas o Vozes d'África é um poema bem interessante também, porque ele personifica o continente, a África, clamando pela perda dos seus africanos para a escravidão. É muito interessante esse poema, ele tem uma retórica muito boa, quando eu falo de retórica, a forma de falar, uma eloquência muito grande. É muito comum nas obras de Castro Alves, justamente para essa dimensão dantesca, grandiosa do que foi a escravidão, usar termos também de imagens grandiosas, né? Termos que lembrem elementos ou aspectos de grandes proporções. O interessante é que, presta atenção, acompanha comigo este raciocínio aqui. Castro Alves traz para a sua obra o sofrimento do negro escravizado aqui no Brasil como forma de despertar a empatia, a solidariedade e fomentar os movimentos abolicionistas. Em nenhum momento ele critica o dono do escravo. Mas por que isso? Eu vou dizer que é uma espécie de jogada do próprio escritor. Por quê? Para quem ele escreve? Quem é o seu público? O seu público é o público elitizado. E o público elitizado é o dono do escravo. Então, ele quer que esse público não seja criticado, mas que perceba o quão sofrida é a vida desses escravos em condição a que eles eram submetidos. Então, ele usa dos seus versos como uma forma de dar voz a esse grupo. O interfone, hoje foi mais tarde um pouco. De dar voz a esse grupo que não tinha voz. Lembra? O céu é do condor, como a praça é do povo. Então, ele representa o escravo ali. Nessa poesia social, esse eu se indigna diante dessa condição de escravidão e daí, então, traz todo o sofrimento. E nada melhor do que um navio negreiro para representar isso, porque as condições com que os escravos eram trazidos eram deploráveis. Os escravos eram trazidos amontoados, eles tinham que prever uma perda de carga, portanto, vamos imaginar, se tinha um porão, gente, algo muito semelhante, vamos dizer, às condições de cadeia hoje em dia, em boa parte do nosso país. Mas nós não estamos falando aqui de pessoas que cometeram delitos, nós estamos falando de muitas delas que eram livres, mas que eram trazidas escravizadas. Então, vamos imaginar aqui, se eu tenho um porão ali de navio, que normalmente os escravos eram trazidos no porão, com vaga para 300 pessoas, eles traziam quase 50% a mais ou até mais um pouco. Por quê? Eles viviam em ambientes fétidos, quer dizer, de mau cheiro, úmido, com pouca alimentação. E aí, nem todos os escravos sobreviviam. Então, é essa perda da mercadoria que eles tinham que prever, certo? Bom, sem contar que era um ambiente propício à proliferação de doenças. Então, um escravo adoece, o que eles faziam? Lançavam ao mar, descartavam
escravos. Então, as condições eram mais do que subhumanas. Prova disso, e aí o Amistad, ele mostra isso perfeitamente, que nós vamos ter um escravo que é vendido como se fosse animal. Por isso passa-se aí aquele óleo para dar aquela lustrosidade no corpo, né? Tanto que eles buscavam pela dentição, para ver se os dentes estavam bem, porque um dente bom significava que a saúde estava boa. Tem um outro filme também, um pouco mais recente, que é de um músico negro nos Estados Unidos, não lembro agora o título dele, é um filme mais recente, e que ele é 12 anos de escravidão, acho que é esse o título, e que ele é escravizado, ele é vendido como escravo, bem interessante também. Navio Negreiro, então, é um poema bem longo, ele é constituído ao todo por 6 partes. Na primeira, nós temos ali a imagem do mar, em que em que o barco é colocado, o navio é colocado, e ele é representado como se fosse um borrão. Então, a imagem que se tem aqui, tem alguém bem de longe olhando, esse condor que está lá do alto, olha esse borrão no mar, essa mancha que é o navio negreiro. Na segunda parte, ele já entra um pouco mais no navio, e aí vai olhar a tripulação que olha, que vem de diversas partes e que estão todos ali nessa situação. O impressionante é que ele quer retratar que, mesmo que é uma tripulação que não é escrava, que a tripulação é quem está comandando o navio, ela também sofre com a escravidão, mas ela muitas vezes não se dá conta disso. A terceira parte, ela tem uma única estrofe, tem 6 versos, e ali o eu lírico ele inicia a exposição do quadro, né, das condições dos navios. Essa foto que ilustra esse slide é do último navio negreiro que chega nos Estados Unidos. Último navio legal, porque depois começa o tráfico de escravos. A sexta parte, a quarta parte, que é a que vou tratar aqui de maneira bem breve com vocês, mas toda essa introdução que eu fiz, ela serve de análise para essa quarta parte. Ela vai compor essa quarta parte que fala justamente dos fatos e das cenas totalmente desumanas por que estão passando os negros. A quinta parte já é voltada para a vida da origem, né, para mostrar que muitas vezes eles eram, aliás, a grande maioria deles era livre. Ontem a Serra Leoa, o lugar de onde a maioria dos escravos é trazido para cá, e agora o que se tem ali é o porão negro e fundo. E a sexta parte é um clamor pedindo que a nossa bandeira, né, que ela está como se fosse cobrindo esse episódio trágico, e ele então clama, faz um clamor, querendo que tudo isso se transforme. É como se ele voltasse lá para Colombo, em 1492, Colombo descobre a América, é como se ele pedisse que Colombo fechasse as portas para que esse navio não chegasse aqui. Não, todas metáforas que ele vai trazendo. E aí a gente tem esse pedacinho, aliás, esse pedacinho do poema, mas a quarta parte ela está aqui inteira, falando que era um sonho dantesco, gigante, que tudo aquilo que ele vê é triste. A cena, ela se passa à noite, dizendo que não tem hora para o sofrimento, e ao mesmo tempo são vários grupos que estão ali, que são velhos, mulheres, crianças. Então tem ali as luzes que avermelham o brilho, as luzernas avermelham o brilho em sangue a se banhar. Então aquelas luzes que estão ali, elas refletem, não é época de luz elétrica, a gente sabe disso, né? Então tem os lampiões que batem ali. E por que é um brilho avermelhado? Porque o que se tem é sangue por todo lugar do navio,
dados os açoites, os chicotes e as correntes que iam causando feridas, né, nos negros. Então, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Para dizer que eram bem negros, quer dizer, não eram mestiços, e horrendos a dançar por quê? Primeiro que ele está no navio e o navio tem um balanço, mas não é só isso. Tinir de ferros, estalar do açoite, açoite, chicote. Então, no momento em que eles são chicoteados, eles vão contraindo o corpo numa espécie de dança macabra que ali está. Aí ele sai desses homens negros, dessa legião grande, porque misturam-se todos ali amontoados, e vai para a parte feminina. Negras, mulheres, suspendendo as tetas. Por que tetas ali? Porque os negros escravizados eram tratados como animais. Então, a palavra teta aí lembra essa zoomorfização que é dada aos escravos. Magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, quer dizer, são aquelas que não têm filhos, mas nuas. Primeiro que eles despiam os negros todos, porque né, é uma tática até que na Segunda Guerra também se usava, deixar a pessoa despida, porque cria uma vulnerabilidade muito natural no ser humano isso. Só um minutinho, gente, que nós já estamos encerrando aqui. Espantadas no turbilhão de espectros arrastados em ânsia e mágoa vãs. Quer dizer, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar magoado e entristecido, porque isso, infelizmente, não iria levar a nada. E vai se criando um sentimento de dor cada vez maior. E isso é a orquestra irônica e estridente, que é essa tripulação que ali está. E da ronda fantástica, a serpente faz doudas espirais. Que serpente que é essa? O chicote que está ali, que dá aquela circulada no ar e bate nas costas da pessoa. Se o velho arqueja, quer dizer, ele cria, ele tende, assim, então ele cria um arco no seu corpo. Se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Quer dizer, adianta ali se sentir doído, rastejando, sofrido, grito de dor, nada, o chicote está ali funcionando. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Essa dança, como eu falei com vocês, não é a dança da alegria, é esse movimento que ele fala que é como se fosse uma dança, e estão todos numa mesma situação, por isso essa ideia da harmonia ali. E um elo de uma só cadeia, ele vai criando metáforas, que é o elo da corrente que está prendendo, mas ao mesmo tempo também é o elo de forma metafórica, que agarra todos ali numa só situação. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. Quer dizer, cada um reage de uma maneira diferente. Uns criam delírios, outros enlouquecem. Muitas pessoas cometiam suicídio, tá? Muitos desses negros cometiam suicídio porque sabia que o momento de chegar aqui não seria nada promissor, e até mulheres com crianças no colo, elas se suicidavam, se jogavam do navio no mar. No entanto, o capitão manda a manobra e após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, quer dizer, o céu era uma rota, era como eles se guiavam, quer dizer, no entanto, o capitão manda a manobra, quer dizer, nada disso vai mudar, continua, vai no trajeto. Diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Quer dizer, não tem dessa de ficar aí lamentando e ficar com pena. A rota do navio continua e os açoites também, para aqueles que se embrutecem, para aqueles que ficam rebeldes. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da roda fantástica serpente faz doudas espirais. Essa estrofe aí de refrão dá a ideia da continuidade do sofrimento. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e quem é que se diverte com isso tudo? E ri-se Satanás. Então, a cena que se tem do navio é trágica
e provoca cada vez mais sofrimento. Esse sofrimento dos escravos sentido no navio, ele gostaria de que a população que recebesse o seu poema sentisse junto com ele. A religiosidade, ela se mostra aí de forma invertida, né? Que se acredita no espírito bom, Deus, tá? De se acreditar também no espírito maligno, que é Satanás. Então, diante dessa cena toda, quem é que se diverte? Satanás. E aí, com isso, nós vamos encerrando nossa aula por aqui. No Moodle tem as atividades. Só um instantinho que eu vou interromper a gravação.